cafénapolitica.com.br junta-se à TV Cidade Livre de Brasília, canal 12 da NET, nesta reportagem pós-eleitoral do segundo turno do ano de 2014. Temos aqui para entrevistar o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães e o jornalista e amigo nosso aqui também na TV Cidade Livre de Brasília, César Fonseca, que é editor do site Política Sul-Americana. Então, é um prazer ter aqui conosco esses dois expoentes, né? Um do jornalismo e outro da diplomacia. O embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, como todos sabemos, é um dos pais da política externa independente inaugurada pelo presidente Lula no seu primeiro governo em 2003. O embaixador foi primeiramente secretário-geral e segundo homem do Itamaraty, juntamente com o embaixador Celso Amorim, que era o chanceler. Então, embaixador, eu dirijo ao senhor a primeira pergunta, né? Porque essa campanha eleitoral, o Brasil viveu assim, quase que num fio da navalha, né? Porque se acreditava que a administração seria chefiada pelo candidato opositor derrotado, Aécio Neves, voltaria no passado, ou seja, voltaria a atrelar o Brasil à potência, né, à política diplomática dos Estados Unidos, ou mais propriamente aos interesses dos Estados Unidos. E não era só também a diplomacia, era a economia, né, que teria sob a sua chefia a liderança do banqueiro internacional brasileiro-americano Armínio Fraga. Este homem é um homem ligado ao grande magnata internacional das finanças, Jorge Soros. Eu perguntaria então, embaixador, que rumo o Brasil poderia tomar caso a presidenta Dilma Rousseff não fosse eleita? Bem, Leite, eu acho que haveria uma mudança radical na política externa, segundo insinuado pelos principais assessores do candidato derrotado, Aécio Neves, durante a campanha eleitoral, né? E isso significaria, em primeiro lugar, um distanciamento em relação ao Mercosul, uma própria transformação do Mercosul. Era a proposta de alguns próceres tucanos permitir a negociação bilateral do Brasil com os Estados Unidos, como ficou claro, e com a Europa. Isso significa transformar o Mercosul de uma união aduaneira, como está no Tratado de Assunção, com todas as letras, numa zona de livre comércio, que é algo totalmente diferente. Fazer esses acordos para quê? Seria uma mini-ALCA, uma coisa assim? Não, porque esses acordos, os acordos que foram celebrados com o Chile, com o Peru, com a Colômbia, com o Canadá, com o México, com a América Central, tem o mesmo modelo da ALCA. O modelo da ALCA é uma coisa relativamente simples. Primeiro, eliminação de todas as tarifas alfandegárias de importação e de exportação, né? Que é muito importante. Correto. Né? 2. Total igualdade e liberdade para prestação de serviços dentro dos dois países. Digamos, no caso, o Brasil e os Estados Unidos. O Brasil poderia concorrer com as grandes empresas americanas em todos os setores de serviços, né? E claro que eles poderiam concorrer aqui. Nenhuma distinção na questão de compras governamentais. Compras governamentais são todos os contratos de grandes obras, são todos os contratos de aquisição de bens, compreende? Então, hoje em dia, você pode privilegiar as companhias brasileiras, ou melhor, instaladas no Brasil, não é nem brasileira, instalada no Brasil. Você não pode privilegiar as brasileiras. Você pode privilegiar as instaladas no Brasil. Né? 3.
toda a liberdade para o capital estrangeiro entrar em todo o setor. Já entrou em parte do setor financeiro, mas poderia entrar totalmente. Nenhuma possibilidade de regulamentação dos fluxos de capital. Compreende? É isso. Quer dizer, que seria uma situação até pior do que foi na época da ditadura, não é? Porque seria uma abertura completa. Não, a ditadura não fez isso. É preciso dizer isso. Quem fez a abertura foi Fernando Collor de Mello, seguido depois por Fernando Henrique, né? E o diretor de Relações Internacionais do Banco Central no Fernando Collor era exatamente o Armínio Fraga. Pois olha só, né? Então, mas muito bem, então você tem isso é uma mudança de política internacional que teria um efeito enorme sobre a possibilidade de política econômica interna. Porque o governo ele faz política se ele tem os instrumentos, né? Digamos, vamos supor, dar um exemplo concreto. Vamos supor, você quer estimular a indústria naval no Brasil. Então você diz, eu vou... Aí a Petrobras, nessa altura, nem existiria mais. Nem existiria mais, mas digamos que ele existisse. Privatizada. Né? Vamos privilegiar a construção de navios no Brasil, que ocorreu nos últimos anos. Exatamente. A indústria naval tinha desaparecido e agora tem mais de 100 mil operários. Né? Eles desmontaram toda a nossa produção nacional, praticamente. Então você está tentando hoje em dia, nesses últimos anos, recuperar isso. Então, por exemplo, sei lá, você pode fazer você pode discriminar, principalmente, para estimular a formação de capital e de empresas no Brasil. Isso é que o governo faz. Né? Quer dizer, ele estimula a formação de capital e ele estimula a formação de empresas ou brasileiras ou instaladas no Brasil. Se você elimina as tarifas, por exemplo, na indústria automobilística, leva a zero, não sobra uma fábrica aqui, nenhuma. Porque talvez seja mais interessante essas fábricas exportar de lá para cá. É mais interessante, claro que é. Então, essa questão de política externa é algo muito difícil para chegar, digamos assim, no povão, né? na mente, assim. Principalmente quando você tem uma sociedade totalmente mediatizada, ou seja, as pessoas não são convidadas a processar a informação. Ela recebe aquilo tudo, né, de cima para baixo, absorve aquilo e com o tumulto, né, a sucessão contínua, interminável, né, das notícias, né, e junta-se a isso também a internet e tudo, você acaba não tendo tempo para processar a informação. Era isso, o César Fonseca, que você é um grande observador também da política internacional, a ponto de ter inaugurado o seu blog com o nome, né, de Independência Sul-Americana. Eu lhe pergunto, o César, eu já não digo nem do ponto de vista ideológico, eu falo do ponto de vista assim, prático. Por quê? Porque essa integração latino-americana, né, essa política de aproximação do Brasil com a Argentina, com a Venezuela, com Cuba, que é tão criticada pela grande imprensa, né? e também por esses setores conservadores. E, ao mesmo tempo, a abertura, né, em relação à África, à Ásia e, ultimamente, com a China e a Rússia. Isso diminuiu enormemente, como a gente sabe, o impacto da crise econômica financeira de 2008 sobre as nossas finanças, sobre a nossa economia, a ponto de nós termos conservado o emprego, né? O nível de emprego até rebaixado, até o nível de desemprego, né? de desocupação. Eu lhe pergunto, como é que a gente explicaria para o grande público os efeitos assim, benéficos de uma política independente e não atrelada aos Estados Unidos, não significando que isso seja guerra aos Estados Unidos, né? Ou anti-americanismo? Olha, Leite, na linha que o embaixador aqui discorreu, nós tivemos uma orientação econômica logo depois das dificuldades externas que surgiram assim como uma ameaça concreta à sobrevivência econômica do Brasil e também de toda a América do Sul. O que aconteceu? O governo melhorou
a política de salários, né? Fortaleceu os programas sociais. Nós tivemos com isso uma criação de um mercado interno que ao longo dos 12 anos ascendeu-se aí a um número espantoso de 35 a 40 milhões de pessoas, né? Nesse período, 23 milhões de novos empregos com carteira assinada. Então, a demanda interna cresceu, as empresas tiveram consumidores, os consumidores alavancam a indústria, o comércio, os serviços. O governo, nesse período, aumentou enormemente a arrecadação tributária. Nós tínhamos, em 2002, cerca de 550, 600 bilhões de arrecadação. Hoje nós temos 1 trilhão e 100 milhões de reais. Nós tínhamos uma produção agrícola em torno de 96 milhões de toneladas ao final do governo Fernando Henrique Cardoso. Esse ano nós vamos ter 200 milhões de toneladas de grãos. E aí, enfim, nós temos uma dinâmica econômica nova em decorrência de uma opção de fortalecimento do mercado interno. Consequentemente, né, houve um colapso da nossa infraestrutura. O colapso da nossa infraestrutura de estradas, portos, aeroportos, decorre desse avanço. A América do Sul teve, paralelamente, esse tipo de comportamento que o governo Lula teve, seguido do governo Dilma. Então, isso promove um tipo de integração do mercado interno que fortalece relações externas no âmbito da América do Sul, cria toda uma emulação de integração econômica. Nós temos a nossa grande Petrobras, que é por si só uma puxadora de demanda industrial interna, que movimenta todo um processo de encomendas industriais, parte, peças, equipamentos e por aí vai. E nós, então, criamos uma resistência para os nossos concorrentes externos, que vai na linha do embaixador. Quer dizer, vamos fazer não uma integração, mas acordos comerciais bilaterais que criam uma situação de dependência, porque o nosso poder de competição é pequeno se a gente for sair numa disputa particular com os Estados Unidos, assim como o México virou apenas uma montadora de indústrias americanas instaladas lá. E todo um processo de esvaziamento econômico que a gente caminharia para ele. Agora, embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, a gente sabe também que toda a campanha contra o atual governo, ela parece que teve uma espécie assim, de detonador a partir da política internacional. Isto significando que, bom, o que se tratou inicialmente? De indicar um ministro, né, a oposição, de indicar o ministro da Economia e o chanceler, né, que seria o novo chanceler. Todos eles homens ligados umbilicalmente. Olha, fala no Rubens, né, no Rubens. O que a imprensa fala, né? Isso, mas não aconteceu. Pois é, são homens umbilicalmente ligados, né, à política americana, né? E a política americana das mais reacionárias, né, das mais falconianas, digamos assim. Bom, eu lhe pergunto, o Brasil, com essa nova, digamos assim, realidade surgida das urnas, terá suficiente coesão e unidade para sustentar essa política internacional que vem dando certo, inclusive porque tem beneficiado largos setores da população? Eu acho que sim.
Acho que sim, desde que, digamos, haja um processo importante junto à mídia de esclarecimento. Porque o que nós tivemos nos últimos anos foi uma campanha contra a política externa do presidente Lula e depois da presidenta Dilma sistemática. Programas de televisão que sistematicamente abordavam os temas do ponto de vista estrangeiro, não nacional, né? Então, se isso não for feito, for cumprida apenas a competência constitucional que tem o chefe do executivo de fazer a política externa, ele tem essa competência, está na Constituição, né? Apenas quando há celebração de tratados, acordos, etc., é necessário submetê-los ao Senado. Mas só quando há tratados, né? Então, por exemplo, participar do grupo dos BRICS não há um tratado, né? Não há um tratado. Então não há que submeter esse tipo de decisão ao Senado. A política sul-americana não é definida por um tratado. Pelo contrário, a própria Constituição determina que o Brasil deve perseguir, deve buscar a integração econômica, política, cultural com os países da América Latina, nem é da América do Sul só. Artigo 4º, se não me engano, parágrafo único. Né? Mas se não houver esse apoio popular, a mídia acaba criando determinadas... Ela trabalha no sentido dos interesses de outros países. Vou dar um exemplo, é o caso da Venezuela. A Venezuela, como se sabe e foi registrado, durante o período do presidente Chávez, ela passou por mais de 12 eleições de forma democrática, com observadores internacionais, e que a oposição não ganhou. Muito bem. Portanto, não pode se chamar, e reconhecidas pelo próprio Estados Unidos, pelo Centro Carter, né? No entanto, a mídia criou a percepção de que a Venezuela é uma ditadura. Né? Na Venezuela, há ampla liberdade de imprensa. Quem vai à Venezuela fica surpreso com o fato de que todas as televisões são contra o governo. E todos os jornais são contra o governo, não só são contra, como são contra com grande violência. A violência da nossa grande mídia aqui não é nada. Né? No entanto, a nossa mídia e a mídia internacional convenceu as sociedades brasileiras de outros países, sociedade espanhola, francesa, que na Venezuela não há liberdade de expressão. Quer dizer, então, se você não tem um trabalho, a política externa é uma luta ideológica. Luta ideológica em torno de determinadas questões, determinados temas. Se deve o Brasil apoiar a Venezuela ou não? Isso é uma disputa ideológica. É preciso que ter apoio, porque claro que o Congresso também é influenciado pela mídia. Mas eu digo o seguinte, então, ao mesmo tempo... A presidenta, se não der atenção muito especial à articulação política para ter o apoio para a sua política externa, ela terá mais dificuldades. Né? Mais dificuldades. Porque a campanha contra a participação do Brasil nos BRICS é permanente. A gente, tanto eu quanto o César Fonseca, nós acompanhamos aqui a dificuldade que teve tanto o presidente Lula quanto a presidente Dilma em encaminhar a questão da Venezuela, né, para aprovar, né, o ingresso da Venezuela no Mercosul. Mas aquilo também foi uma grande conquista, né, um grande avanço. Quer dizer, a política, nós sabemos, nós somos jornalistas do Congresso e sabemos a dificuldade que o governo tem para aprovar certas medidas lá. Tanto é que o governo precisa de alianças, né? Precisa de alianças. E essas alianças é que vão realmente corroborar ou aprovar certas medidas. Então, o César Fonseca, você acha que o governo, com um apoio popular, quer dizer, com essa mobilização que parece que vai começar, né, também a ser entabulada de reforma política, né, e
Porque o governo não pode ficar sozinho ali também, né? Dependendo de um Congresso muito conservador. Ele iniciando essa reforma política, que não será só reforma política, daqui a pouco vai ser reforma também tributária, porque o Congresso não terá condições de, com aqueles interesses enormes que tem lá dentro, fazer uma reforma tributária mais, digamos assim, mais benéfica para a população, para os pequenos estados. O discurso inicial da presidenta foi no sentido de partir para esse chamamento. A presidenta foi clara que a prioridade dela é um diálogo nacional. Ela quer todos envolvidos nessa discussão. E a reforma política, do ponto de vista em que ela colocou a questão, passa por um plebiscito. Esse plebiscito significa uma mobilização social para a população dizer que quer ou não a reforma, né? A exemplo do que aconteceu com a mobilização de um aspecto muito importante da moralização política no Brasil, que foi a questão da ficha limpa, projeto ficha limpa. Então, se você faz um chamamento à população para o plebiscito e o plebiscito dá a moeda para a presidente negociar com o Congresso a reforma política, você tem o respaldo da sociedade para esse avanço. Porque se você achar que essa predisposição para a reforma vem do próprio Congresso, onde os interesses estão assentados a partir de uma superestrutura jurídica constitucional já bastante amadurecida e que determina privilégios bastante arraigados, dificilmente haverá uma possibilidade de reforma política. A mesma coisa acredito que seja a questão federativa, que envolve diretamente a questão tributária. Então, a presidente Dilma deu partida a um sentido novo do segundo mandato dela, que é essa mobilização social. E essa mobilização social, do meu ponto de vista, servirá também para sedimentar a política social. Porque se não tiver toda uma mobilização em defesa das conquistas que foram alcançadas até agora, de valorização do salário, dos programas sociais, da renda continuada para setores sociais determinados, essas conquistas elas podem ser revertidas diante de um Congresso que, segundo conhecemos, ele é manipulado por forças do dinheiro, dos interesses financeiros, etc. e tal. Então, me parece que o sentido das reformas, a partir do chamamento presidencial, é o fato político novo, que vai determinar aí um ritmo de governo já diferenciado no plano político, no plano econômico e no plano social. Correto. Então, embaixador, parece que foi desencadeado o processo, né, de se fazer uma reforma política no Brasil a partir de uma consulta popular, né? Claro que com os entendimentos no Congresso, porque sem o entendimento no Congresso não pode haver aprovação para o plebiscito. O senhor acha possível, porque naquela época, logo depois, né, que houve aquelas manifestações de junho de 2013, houve um empenho da presidência da República, aquele discurso da presidenta que chegou a ter 70% da audiência em cadeia nacional, e foi muito aplaudido, né, pelo público em geral, mas foi logo depois, uma semana depois, a reforma política estava toda travada, né, toda travada por causa da virtual impotência da presidente da República naquele momento de efetuar essas reformas, né. E também a mídia e os partidos conservadores, logo a grande maioria do Congresso, se levantaram contra, né. E o senhor acha agora que com essa eleição, né, com esse resultado eleitoral, ainda que apertado, mas muito definido, né,
ela vai realmente ter condições de fazer essa reforma? Eu acho, digamos, é necessário convencer as pessoas, é necessário conversar, é necessário articular. Que o poder não é exercido pelo fato de ter sido eleito, não. Não é, não. As pessoas também foram eleitas. Cada um daqueles deputados, cada um daqueles congressistas também foram eleitos. Né? E tem um mandato, de modo que ninguém pode tirar-lhes o mandato. Então é preciso convencer, é preciso articulação política, é preciso muito diálogo. A começar pelo próprio partido. Depois com os partidos que constituem a base. Com todo o respeito, com toda a audiência, com toda a paciência, né? Para poder ter uma base que permita. E não houve talvez manobra mais difícil, na minha opinião, não sei se houve ou não, uma das mais difíceis na história do Brasil, que foi a transferência da capital para Brasília. Você imagina todo o Congresso instalado no Rio de Janeiro, com todos os, digamos, os benefícios que a cidade maravilhosa sabe proporcionar aos seus habitantes, né? Serem convencidos a mudar a capital para Brasília, isto é, para o meio do nada. Isso foi fruto de uma articulação política, não foi fruto de uma imposição, porque senão não passava. Né? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, depende de muita conversa, não depende da qualidade do projeto, do texto. Não é isto. É preciso muita articulação política. Para isso existe o café da manhã, o almoço e o jantar. Você propõe bastante conversa com o Congresso. Porque senão você não tem. A começar aí com os governadores, com as lideranças sociais, porque não, enfim, é preciso conversar com as pessoas que têm alguma representação. Quem são eles? Os deputados, os senadores, os governadores. Mas há, por exemplo, os bispos, os religiosos de outras religiões, né? Os líderes de outras religiões, os movimentos sociais, os movimentos sobre direitos humanos, ambientais, o que quer que seja. Né? Se não houver conversa, não há reforma As redes possível. Sociais hoje, pois né? não, a rede social aquilo é uma coisa muito individual. Quem tem liderança não é na rede social, aquilo ali já acabou. Quando aqueles movimentos de julho, aquilo acabou. Não teve importância nenhuma. Não resultou um candidato dali. Entende? O que acontece é que você tem as organizações, tem os sindicatos, o indivíduo é líder de um sindicato, presidente. É porque ele tem algum tipo de representação da vontade dos seus associados. Ele sabe o que eles querem. Se não houver conversa, pensar que governar é administrar uma empresa familiar, se eu faço, eu mando, porque sou dono das ações, não é assim não. É muito diferente. É preciso convencer as pessoas. Mas o embaixador, a técnica já está me alertando que temos só 3 minutos para terminar o nosso programa. Foi o suficiente para Lincoln, né? Foram o suficiente para Lincoln, né? No discurso de Gettysburg, que durou 3 minutos. 3 minutos. É um discurso extremamente e marcou, né, a história da humanidade. Então, resumindo basicamente, e 1 minuto para cada um aí, o que é que vocês esperam, né, desse novo governo, dessa nova situação criada a partir de uma campanha eleitoral muito intensa, muito renhida, mas, a meu ver, altamente democrática, justamente por isso, porque todo mundo participou. Inclusive, a abstenção foi menor, os votos nulos e brancos foram menores. Quer dizer, o brasileiro realmente participou dessa eleição. Embaixador, para o senhor terminar. Eu começo. Como eu estava dizendo, quer dizer, o presidente, ao falar de diálogo, é preciso diálogo. É diferente do monólogo, por mais brilhante que ele seja. O diálogo significa uma troca de ideias, não é imposição de ideias. E esse diálogo tem que começar dentro do próprio partido ao qual ela pertence. Porque se ela não tiver unidade, o entusiasmo do seu partido atrás das suas propostas,
ou melhor, para apoiar as suas propostas, para formular as suas propostas, se tudo resultar de um processo tecnocrático, de juristas, etc., será muito mais difícil. Depois o diálogo com os partidos aliados. Muito bem, César. E assim por diante. Olha, eu não tenho o que acrescentar nessa argumentação do embaixador. Tenho a lembrar que ontem o que foi manchete hoje dos jornais, daquilo que a presidenta disse, foi ela dizer que no segundo mandato ela quer ser bem melhor do que o primeiro. Então, acredito que essa vontade dela de melhorar no segundo em relação ao primeiro, lançando como palavra de ordem o diálogo, que seja feita essa tarefa, que seja executada essa tarefa na linha costurada aqui pelo nosso craque embaixador Samuel. Muito bem, muito obrigado ao embaixador Samuel Pinheiro Guimarães e ao jornalista César Fonseca nesta edição especial do Café na Política, no dia 27 de outubro, um dia após a reeleição da presidente Dilma, presidenta do Brasil. Quem tem medo de Hugo Chávez? Uma abordagem sobre a nova América Latina. Suas taxas de crescimento com inclusão social que dão inveja à Europa. Mais do que um livro, esta é uma análise do blogueiro FC Leite Filho. Das políticas de Chávez, Lula, Dilma, Cristina Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa e Daniel Ortega, que nos arrancaram das políticas de arroxo e nos mantêm longe da crise que afunda os europeus e até mesmo os Estados Unidos. Quem tem medo de Hugo Chávez? Leitura obrigatória. Desafios brasileiros na era dos gigantes. É um clássico de nossa literatura política. Seu autor, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, focaliza cada um dos 12 capítulos do livro numa série de entrevistas ancoradas pelo jornalista Beto Almeida, TV Cidade Livre de Brasília, levando a você a informação que não chega pela mídia tradicional.